está vindo os irmãos reencarnados, tanto em condições normais quanto em condições julgadas anormais. Diz que isso que não é, ele está querendo dizer que não é normal, mas as pessoas julgam como é normal. Serão tratados em pé de igualdade, no mesmo nível de dignidade humana, reparando-se assim as injustiças. As injustiças que a gente comete nas duas condições, seja para quem vive essa condição, seja para quem oprime, reprime há séculos, contra aqueles que renascem sofrendo particularidades anômalas. Anômalas significa uma experiência, uma vivência difícil de explicar, seria algo que não se tem bem, enfim, não se tem um fundamento, é um termo meio... Então, aqui ele fala, então, da perseguição e a crueldade com que são batidas, pela sociedade humana, que impedem ou dificultam os encargos que trazem existência física. Então, esse preconceito dificulta muito as pessoas estarem vivendo nessa condição. A gente vê isso, que a grande dificuldade das pessoas que nascem com essa tendência não é vivê-las em si, é trazer isso para os outros, é conseguir conviver com isso, por causa dos outros, não por causa do que tem dentro de si. Isso é uma observação que eu faço, no meu entendimento. E aqui fala, da hipocrisia, que faz com que muitos tenham que mentir, tenham que, em alguns lugares, não poder dizer qual é a sua orientação, se não pode apresentar o namorado, a namorada, porque com medo de não serem aceitos, mesmo que aquilo que eles fazem em determinado lugar, seja o trabalho ou a casa espírita, seja adequado, mesmo que eles estejam desempenhando seu papel, trabalhando, estudando, eles não podem trazer isso. Então, aqui também no Vida e Sexo, observar as tendências homossexuais dos companheiros encarnados nessa faixa de prova ou de experiência é indispensável se lhes dê um amparo educativo adequado quando se administra a instrução à maioria heterossexual. Esse é um ponto que a Joana traz em muitos textos. E até muitas perguntas eu já vi que fazem ao Divaldo falar isso. Como é que se educa o homossexual? Da mesma maneira que se educa o heterossexual. E aí as pessoas ficam confusas. Como assim? Aqui nós vamos... Não a proibição, mas sim a educação. A gente já vem de uma origem milenar de repressão sexual. Então, a gente precisa conseguir educar as pessoas, conseguir entender, conseguir aceitar, antes de alguma proibição. Nesse sentido, a proibição se diz no sentido de proibir a pessoa de ser homossexual, que é algo que muita gente, eu vejo alguns discursos, mesmo os espíritas, com uma proibição disfarçada. Por exemplo, eu já vi dizer assim, as perguntas que as pessoas fazem diretamente, uma pessoa faz a pergunta direta, como que eu vou fazer com as pessoas, eu sou homossexual, como é que eu vou fazer? Aí as pessoas dizem, às vezes explicam sobre as causas e tal, falam de como é, mas depois de tenho medo sempre que vem depois de mas. Mas a doutrina nos diz que devemos sublimar as nossas energias sexuais, Então, o caminho da sublimação é sempre o melhor. Eu já vi pessoas dizerem isso, que seria... está implícito aí que o caminho para a sublimação seria a abstinência sexual, às vezes uma abstinência forçada, uma castração, que a gente chama, para que o conflito chegue direto ao rumo da sublimação total, assim, que seria de pessoas conhecidas que
conhecidas nossas como Divaldo, Madre Teresa, pessoas que abriram mão de viver a sexualidade, essa comum de casar, de manter uma relação, para viver para a humanidade. Né? Então tem pessoas, eu já vi, né, que é um discurso que não... Porque isso serve para qualquer um de nós. Qualquer um de nós que conseguir abrir mão de uma vida comum para viver em prol de outros e não precisar ter... não precisar dessa experiência de casamento, ter filhos, mas se dedicar, que nem o Divaldo, à mansão no caminho, integralmente a um propósito, sem nenhuma mácula, isso serve para qualquer pessoa. Mas eu conheço muito poucos que fazem. Então é um caminho que fica difícil a gente dizer para a pessoa, né? Quando se fala em sublimação, né? A sublimação é da energia que eu tenho, né? A energia que eu tenho, tá? Essa energia que tem várias definições. Tem gente que traz que a energia, que a nossa energia é a energia sexual, que a gente transforma ela em várias coisas. A gente usa essa energia para destiná-la, seja para o casamento, seja para o trabalho, que tudo seria a mesma energia. Isso é uma definição. José Medrado fala disso. Tem mais pessoas que já explicaram, mas tem maneiras diferentes. Por isso que eu fico pensando em como eu vou falar, porque tem maneiras diferentes de abordar a mesma coisa. Então, assim, se eu tenho essa energia, eu posso sublimar um pedaço dela. Né? Quem vem aqui e se dedica toda semana para um trabalho, ela está sublimando um pouco daquela energia, um pouco daquele conflito. O que não significa a sublimação total, como é que eu vou dizer, a não necessidade de viver como a sexualidade normal, de casar, de buscar. Isso é outra coisa. E aqui não é uma abstinência imposta, né? Isso a gente vê muito com muitos padres e pessoas que tiveram que viver uma abstinência forçada, né? Que foram proibidas de viver matrimônio, a vida sexual, e depois a gente vê vários escândalos, né? Porque foi uma abstinência forçada, a pessoa não conseguiu, aí teve que ter uma vida sexual escondida, né? O que gera muito conflito. Não disciplina, mas controle. Aqui a gente já entra em vários dos problemas hoje, que é a promiscuidade, o hedonismo, que a sociedade hoje que vive prazer exacerbado, que não o impulso livre, mas a responsabilidade. E aqui ninguém abusa de alguém sem carregar prejuízo a si mesmo. Isso aqui é uma coisa bem importante. E isso serve para qualquer orientação sexual. E é a partir dessas questões que a gente tem visto os maiores problemas aí na área sexual. Aqui eu quis trazer um pouco isso. Esse dado aqui eu tive esse aqui está quentinho. Eu fui numa aula agora essa semana, uma mestranda da URGS trouxe esses dados sobre a AIDS. Essa pessoa dá treinamento sobre teste rápido de HIV. E aí ela trouxe esse dado aqui de Porto Alegre, que está recém saindo do forno. Ela diz que a gente tem 95,3 casos para 100 mil habitantes de HIV/AIDS em Porto Alegre. A nossa capital é a campeã do Brasil. Agora a gente vai ter que ver essa atualização dos dados, mas eu já vi isso em várias aulas, vários outros professores trazendo esses dados de que a nossa capital aí tem esse problema que é muito grave. Então, quando a gente fala de conflito sexual, é para isso que a gente tem que dar maior importância. Tanto que a outra, que está ali, segundo e primeira, Porto Alegre Alvorada.
Eu soube recentemente que o Raul Teixeira, que ele tem um trabalho bem importante sobre HIV, eu já vi ele falando, ele vai numa sociedade espírita lá de Alvorada e fala sobre isso. Então, para a gente se dar conta de problemas que estão acontecendo aqui tão próximos que as pessoas não sabem. Então, que a AIDS e o HIV, eles são consequência do mau uso da sexualidade. São consequência da promiscuidade, de todos os comportamentos de risco. E ela trouxe esse dado, e também já vi outros. O Andrei Moreira traz isso no livro dele, traz pesquisas que não há uma diferença entre homossexuais e heterossexuais nos contaminados de HIV AIDS. Eu já trabalhei na Fonte Colombo, que é uma instituição aqui de Porto Alegre, que ampara portadores de HIV, e lá também não notei essa diferença. Eu entrevistei as 40 pessoas e a grande maioria é heterossexual. Família, né, filhos. Então, quando a Joana de Ângeles traz em vários textos essa preocupação com a promiscuidade, com a sociedade hedonista que ela fala, que busca o prazer pelo prazer, que é hoje, que está bastante forte com a juventude e agora também muitos adultos. A AIDS tem aumentado também entre os idosos que estão vivendo essa liberdade que hoje tem. Então, esses são problemas que a gente deveria se preocupar, saber por que está acontecendo, né? Por que hoje em dia a sexualidade é tão vulgarizada, por que se tem essas relações, pessoas buscam prazer e não podem se decepcionar. Eu busco prazer e não posso ficar triste, eu não posso ficar nervoso, como eu estava hoje. Né? Então, são coisas que a gente tem que se perguntar, assim.